Oh, olá! Como vai isso? Estava apenas a ler o meu livro, visto que eu sou um grande leitor, do Tolkien. Não sei se já ouviram falar. Excelente livro, excelente livro. Bem, olá, bem-vindos. Tiveste aí um pequeno corte, mas acho que está tudo fixe. Ok, peço desculpa então. Tranquilo. Bem, hoje vamos fazer o nosso Echo, vamos lhe chamar assim, do episódio 1, que vai ser um aftermath sobre sobre as respostas que tivemos do primeiro episódio do podcast, os comentários. Vamos falar um bocadinho sobre eles todos e ver o que é que extraímos daqui. E claro que são chamados a conversar connosco com todo o gosto. Fábio, então, meu amigo, como vai isso? O que é que temos aí? O que é que temos aqui? Pois, a primeira é logo a tua, amigo. Incrível é que tu deixaste essa passar e eu na edição também nem ouvi. Os 21 séculos de Sócrates. Pois, nós já falámos isto também no nosso segundo stream do Investigações, porque está lá um pequeno meme no subreddit com a minha cara, ainda com cabelo. Fábio, nós estamos a ver aquilo que tu estás a fazer, portanto, se eu fosse a ti, tinha cuidado. Giro. Eu fui conferir os meus amiguinhos que disseram que iam ver. Ok, pronto. Está lá quietinho, Fábio. Devias meter só no nosso documento, só para não seres apanhado com coisas inapropriadas. Não, estou aqui tudo controlado. Amigo, nós somos intelectuais. Já te esqueceste? Não há. Os intelectuais nunca fazem geneira, como é óbvio. Mas sim, no nosso segundo episódio nós já falámos sobre isto, portanto também não vamos referir. Apenas eu decidi dizer uma parvoíce de que só existia 21 séculos de história. E é giro porque depois no Investigações 2 eu voltei a ouvir-me e eu disse outra parvoíce relativamente ao Vesúvio. Mas fica só aqui a nota. Próximo. Essa fica para o nosso próximo. São as nossas caneladas. Vai haver sempre. Muito bem. Ok. Adriana Araújo. Falta de podcast português. Ela diz: bem haja, fazia falta um podcast português sobre filosofia. Pois, nós também achamos, né, Dudu? É verdade. Nós estamos a tentar descobrir se há público para isto. Mas, deve haver aí enterrados nas suas cavernas malta que curta disto. Imagina, podcasts de filosofia realmente existem alguns. Agora, em português, se calhar não haja assim tanto. Eu sei que existe uns acho que é do Gulbenkian, uns podcasts que a Gulbenkian anda a fazer, e que tem até lá um gajo que foi chamado para falar sobre o Wittgenstein. Mais uma vez, Wittgenstein! Wittgenstein. E por isso, se calhar o que falta na filosofia é deixar um bocadinho respirar para pessoas que não sejam demasiado vividas do meio do seu próprio curso de filosofia, porque eu sei que há muita gente que quando começa a estudar filosofia necessariamente fica um bocadinho, não sei, se calhar fechada no seu meio e começa se calhar a fechar portas a outras pessoas que queiram falar do assunto. E percebo, não é? Isso é uma coisa que acontece sempre que estão a entrar na nossa área, que tanto dedicamos a nossa atenção e tempo, que sentimos que as pessoas que queiram ter uma opinião nós vamos desvalorizar só porque não dedicaram tanto tempo. Mas isto não devia ser assim, não? Devíamos tentar criar discurso. Eu acho que isso o nosso podcast está a tentar fazer melhor. Está a tentar realmente... Também há o lado de que os filósofos depois, enfim,
tendem a falar de forma que ninguém percebe, e isso acaba por ser um bocado chato, se calhar. E a ideia também desse podcast acaba por ser fazer um podcast de filosofia, mas que seja uma coisa casual ao mesmo tempo, que seja uma conversa que vocês sintam que estão a conversar num bar também ao mesmo tempo, não é? Nós tentamos trazer alguma bibliografia e fazer algumas citações para que, se tiverem interesse, irem ver por vocês próprios e se quiserem aprofundar no assunto, mas a intenção é que seja uma conversa também divertida e que ela baste por si própria. Uhum. Portanto, estamos a tentar juntar essas duas coisas. Muito bem, eu acho que respondemos ao comentário. Próximo, Diogo Ramalho. Exatamente, é um grande amigo meu de liceu que teve a gentileza de perder tempo a ouvir-nos e disse: boas, Edu, como é que está? Tudo bem? Vinha dar-te os parabéns em relação ao podcast, está muito bom, dentro da minha opinião de leigo no cena, claro, mas acho que ficou muito interessante. E falando a favor dos mais leigos, como eu, acho que era fixe dizerem 1 ou 2 exemplos de livros onde fizeram a pesquisa para o pessoal ler e aprender mais sobre a cena. E aqui o Diogo Ramalho, e acho que a maioria das pessoas também já sabe, que nós pelo menos nos vídeos de YouTube temos lá a bibliografia de muitos dos livros que nós referimos e onde baseamos o nosso estudo, e obrigado ao Diogo Ramalho por realmente chamar-nos a atenção a isso e pelos elogios carinhosos. Apenas fiquei um bocadinho chateado por se chamar de leigo, porque pronto, eu tenho em boa conta o meu caro amigo e que ninguém é leigo nesta discussão, não é? É um bocado isso. Todos os ecos são diferentes. Não há meninos burros, é só especiais, né? Basicamente. Não, mas tens toda a razão. Um pouco também a nossa intenção é essa, é dar atenção às diversas opiniões, no fundo. Nós vamos lá para a frente ver algumas que foram mais complicadas para nós. Que são diversas, né? Maravilha. Vamos lá. David Oliveira. Narciso e o merchandising. O Narciso não era um bocado parvo? Só se apaixonou pelo seu reflexo numa idade tão avançada? Com um corpinho daqueles, já há muito tempo que estaria apaixonado. Mas o mais importante, quando é que começam a vender merchandising? Olha que oportunidade que o David Oliveira deu para nós fazermos aqui a nossa publicidade, né, Dudu? É verdade, porque nós já temos agora de início um sítio que está a vender as nossas imagens, que é a loja Teespring. Já tem algumas camisas lá de variados preços, para a vossa escolha. Tem lá também umas que eu já mandei vir, só que ainda não chegaram, que são ecológicas. Acho que são feitos com materiais reciclados, que é muito, muito interessante. Quanto ao Narciso, realmente eu acho que na altura nós respondemos, ou fizemos uma pergunta extra ao David que não nos foi respondida, que é: eu acho que o Narciso não está apaixonado não pela sua idade, é o seu corpo em geral, não é? Oi, eu não sei o que é que está a acontecer, amigo. A ideia dele que ele disse isso, ele claramente está a gozar, e a ideia que ele disse foi: como é que ele só se apaixonou agora, depois de velho, como é que ele já não se apaixonou desde cedo com um corpinho tão bonito daquele? Acho que a ideia da mitologia é que ele ainda não se tinha olhado ao espelho. A ideia é que ele só viu o seu reflexo, na água depois de mais velho. Portanto, estragando a piada, a razão é essa. Pronto. Ui. Calma que eu também estou... ok. Eu deixei de ver um bocadinho aquilo que estavas a fazer da página e vou ler aqui uns comentários que o Monstro Tuga está aqui a responder bastante. Epá, eu não estou a acompanhar o Twitch, eu devia abrir isso em algum lado. Vai respondendo aí. Ele disse: nice, estamos a ver tudo, números de telefone e porno, vimos tudo.
Foste apanhado, Fábio. Eu disse, eu avisei. Isto é não importa, está tranquilo. Está tranquilo. Eu sinto-me orgulhoso pelo conteúdo que eu ando a consumir. Nice. Concordo plenamente. O mesmo acontece com o cinema, mas o nosso trabalho é criar essa transversalidade, mais casual que académica, claro. Dando uma nota, o Monstro Tuga também tem mostrado algum interesse em falar connosco e se calhar nós podemos eventualmente isso é que era brutal. Temos de combinar. E que eu já tive a ver alguns episódios dele em que ele fala com um amigo. Pelo menos aquela parte que eu vi, que eu também não consegui ver completo, mas eles estiveram a falar sobre simbologia, como a história perde, como ao longo da história vários símbolos da arte foram se perdendo quando se tornaram variados ou interpretáveis por toda a gente. Acho que até foi quanto ao caracol, a ver na Idade Medieval muita representação do caracol. E por isso fica também aqui um shout-out para o Monstro Tuga e os seus comentários. Não, eu estive a ver já os vídeos dele também. O Monstro Tuga já anda aí, já tem muito mais experiência conosco. Era giro trazê-lo cá, inclusive, para dar-nos umas dicas que já tem aí uma estrada a fazer lives. Pronto. E então víamos para o nosso próximo, não é? Qual é que é o nosso próximo? É o erro do Fábio. O erro de Fábio sobre a história do homem. Passamos um. Passamos um? Passamos um, António Coelho. É verdade. António Coelho. Filosofia. A filosofia. Dá-lhe essa que eu fico a próxima, que é para responder ao meu erro. Obrigado. Subscrevi e ouvi, gostei, parabéns. Obviamente que é um piloto, mas senti demasiadas referências, talvez o que lhe confere um caráter entre insegurança e... Parece que levam a filosofia muito a sério, embora ela possa ser apenas um byproduct evolucionário. Parabéns e espero pelos seguintes. É engraçado porque eu fiquei assim um bocadinho com o que é que ele queria dizer com um byproduct evolucionário. Deixa-me algo confuso este... Não sei, sinceramente, eu a ler, eu acho que, eu não sei se é isso que ele está referindo, mas que a filosofia nós estamos aqui a trazer para o podcast, também para o YouTube, mas que a filosofia no Brasil e mesmo nos Estados Unidos está em pauta. Não, assim, aqui em Portugal parece que há pouca gente a falar, mas lá fora de repente houve um certo boom, no Brasil principalmente. Dizem que há os 3 mosqueteiros da filosofia no Brasil, que são 3 professores que falam muito em público. É o Leandro Carnal, o Luiz Filipe Pondé e o Clóvis, embora que o Clóvis um pouco menos. Mas pronto, eu não sei, talvez seja isso que ele queira dizer com o bioproduct evolucionário, de que voltou a estar à berra, digamos assim, a filosofia. E não sei, pensei nisso, mas eu também confesso que não sei muito bem o que é que ele quer dizer. Fica aqui a pergunta. Portanto... Mas quantas referências? Eu queria falar sobre isso, por acaso. Porque, como eu disse, realmente era o piloto, nós estávamos ainda, e ainda estamos, eu diria, cada vez menos, nós estamos cada vez mais a encontrar qual é que é a nossa imagem, qual é que é o estilo que nós queremos adotar. Ainda no último episódio ainda estávamos a discutir em como fazer uma entrada, né? Até essas discussões elas acabam por ficar em público, né? E portanto nós ainda também estamos um pouco à procura um pouco do estilo, insegurança talvez, porque era o nosso primeiro episódio, e se calhar foi ainda o episódio que, embora que nos outros a gente colocou, mas talvez seja o nosso episódio com mais referências bibliográficas, né, Dudu? Não tenho a certeza. Eu diria que sim. Eu diria que sim. Pois, então provavelmente também tem a ver com isso, né? Nós queríamos ter ali alguma coisa mais sólida para nos basearmos do que nos outros episódios. Mas muito daquela razão que nós já referimos, que nós queremos ser casuais, mas ao mesmo tempo ter uma matéria sólida de fundo. Então é esse equilíbrio. Que bonito, que bonito. Acho que foi uma boa resposta. Sendo que agora vais ter que responder ao teu erro, não é?
É o erro do Fábio, maravilha. Pois, enfim, a história que eu contei no primeiro episódio, ela é um conto do Jorge Luis Borges. Tem uma dificuldade, ainda bem que não está ninguém aqui, porque eu cuspi no meu, obviamente, no microfone, para dizer o nome Jorge. E pronto, e basicamente o que eu disse foi que o protagonista desse conto, ele copiou a história do Cervantes, e que é o Pierre Menard, né, que tem a obra, o nome a obra do escreveu aqui. O nome do conto é Pierre Menard, autor do Don Quixote. E que quando ele fez, aquilo foi um fracasso, porque era um copy-paste do Don Quixote, e aí nós fizemos essa discussão de o que é um eco verdadeiramente, algo criador, inovador, não é? Assim, apesar de ser um eco, como por exemplo nós estarmos a citar Aristóteles, a tentar criar alguma coisa genuína, né? Por sermos nós a dar a nossa impressão, e o que é simplesmente copy-paste, não é? O que é violação de direitos de autor, basicamente. E eu basicamente disse que, no caso, o Pierre Menard tinha feito uma porcaria, que tinha tido críticas baixíssimas, porque eu tinha copiado o Cervantes. E, na verdade, é o contrário. Ele era o tipo de eco positivo, o que é bastante curioso. Porque, apesar de a obra ter sido feita aparentemente a copiar palavra por palavra o Don Quixote, no contexto e na vivência de que o Pierre Menard escreveu aquelas mesmas palavras, elas ganharam um significado completamente novo, apesar de serem as mesmas. E estourou as críticas, né? Essa é a piada do conto do Borges, é que apesar de ser o mesmo, claramente não era o mesmo, porque as mesmas palavras tinham referências históricas diferentes. E isso fazia com que verdadeiramente fosse uma obra nova. Isso é lindo. Olha, a transmissão parou, mas eu tenho só aqui uma coisa a dizer, que é o Pierre. Eu quando estava a ler isto, aliás, eu fiquei bué feliz quando tu me contaste essa história, tanto que eu no dia a seguir fui logo verificar se era verdade e pronto, acabei por descobrir isto que nós... Olha o Fábio enganar a malta. Às vezes isso acontece, não é? Aqueles conhecimentos que se passa de boca para boca e depois não é bem assim. Não, também é aquela questão, não é? É que eu não me... até a responder ainda a pergunta anterior das referências bibliográficas, essa, por exemplo, eu não tinha preparado. Ela surgiu no flow. E eu já tinha lido, pelo visto, mal e na transversal e a ouvir referências dessa obra, e no meio da conversa eu lembrei-me disso e vi que cabia perfeitamente no assunto que nós estávamos a tratar. E como é óbvio que por eu não ter preparado e por ter saído no flow, eu basicamente dei uma canelada. Mas ainda nessa temática, é engraçado que eu tive a ver um vídeo sobre a morte do autor e fui nesse vídeo, voltaram-me a falar do Derrida, que também é referido nesse artigo. Estás-me a ouvir, certo? Estou a ouvir. Que também é referido nesse artigo da Wikipédia sobre o livro do Pierre Menard, a obra chamada Pierre Menard, porque o Derrida foi dos primeiros no século XX a falar que a interpretação pertence ao leitor muito mais do que ao autor, coisa que atualmente está muito em discussão, porque, como nós sabemos, a J.K. Rowling com o Harry Potter está constantemente a fazer novas interpretações da sua própria obra no Twitter. Sim. Mas ela é um bom caso para fazer essa discussão, por acaso, né? Porque há muitos fãs que dizem: epá, olha, sabes uma coisa? A tua obra ganhou independência de ti. Tu já não és dona dela. Nós sabemos melhor sobre a tua história do que tu agora. Há muitos fãs que dizem isso. E eu concordo. Né? Quase que renegando. Eu também... porque o que eles estão a dizer é basicamente de que a interpretação autoral, ela é importante, mas ela não é a única. Ela não é a definitiva. Ela não é a que põe um ponto final na história. Enfim, eu acho que é também ingênuo se alguém disser:
A J.K. Rowling não sabe nada sobre o universo do Harry Potter, né? Isso até soa parvo, mas eu de facto acredito e acho que eles têm razão de não fazer a interpretação dela, apesar do universo ter saído da cabeça dela. Apesar disso, a interpretação dela não é a final. Eu sou dessa opinião. Eu concordo, e aliás, porque nesse vídeo que eu estava a ver, e que já agora fica aqui o nome, é um vídeo que se chama A Morte do Autor, da Lindsay Ellis. Ela no vídeo vai chamar o autor do A Culpa Não É nas Estrelas. É, A Culpa é das Estrelas, é o John Green, se não me engano. Exatamente, e vai entrevistá-lo. E ele vem dizer que aquilo que escreveu está tão acessível a ele como está acessível aos seus leitores. E que por isso... Eu gosto muito dessa ideia. Essa interpretação é tão válida quanto a do autor. E a J.K. Rowling aproveitar-se de ter nos primeiros livros, se calhar mais nos primeiros, ter escrito de forma tão geral e abstrata que permite ela inventar agora coisas que não parecia lá haver, parece enganador. Eu não sei, eu acho que o que acontece é que também não é qualquer um, né? Porque aí, ok, então vai chegar uma pessoa qualquer com uma interpretação completamente diferente a dizer que olha, e isso tem tudo a ver com o assunto de relatividade do primeiro episódio, né? Aparece alguém a dizer, olha, na verdade o Voldemort queria salvar o Harry e a minha interpretação vale tanto quanto a da J.K. Rowling, interpretação do Protágoras lá do nosso episódio, interpretação do Teeteto. Cada opinião ela vale por si mesma, a verdade é relativa. Enfim, tal como a gente vai responder, acho que lá mais ao fim a uma outra pergunta, portanto vou reservar algumas palavras para lá. Mas o que eu acho é aquilo que faz com que exista outras interpretações para além da J.K. Rowling é o consentimento coletivo, uma visão coletiva partilhada daquela obra. E isso é preciso dar valor. Existe toda uma base imensa de fãs que veem aquela obra de uma forma. Ela dizer que não é daquele jeito e que na verdade é X ou Y, será que é dela? Que construíram aquela narrativa e até basearam, assim, serviu de inspiração para fazer a sua vida, né? Então fica aí o questionamento. Belas questões. Bora passar? Vamos. Já me estou a alongar aqui nos pensamentos. Ok, já falamos do erro de Fábio. Pera. A relação entre... Posso só fazer alguma coisa? Porque nós tivemos mais comentários do Monstro Tuga, que realmente falou-nos do caracol estar em alta. Tabecas também disse que o caracol era o meu bolo favorito em criança. Por acaso não era o meu. Mas gosto muito atualmente de comer caracóis. E ainda pergunta como não levar a filosofia a sério. Pois, isso é uma coisa engraçada. É que levar a filosofia... a filosofia começou, na minha opinião, por uma necessidade de tentarmos compreender o mundo. E é difícil de compreender o mundo e compreender-nos a nós, compreender o que é que estamos aqui a fazer. E isto tudo, juntamente com estamos perante a morte. E isto tudo é difícil de não se levar a sério, não é? Mas por outro lado depois temos pessoas como os Monty Python, que de certa forma são bons filósofos e que, a levar a brincar, falam de coisas muito sérias. Não, eu diria que existe quase aquele olhar de compreensão entre humoristas e filósofos. É aquela história, nós não somos exatamente o mesmo, mas são primos, são related de alguma forma, porque os humoristas fazem uma coisa que é muito típico de um pensamento filosófico, que é olhar para o óbvio e problematizar, né? Os humoristas fazem isso o tempo todo, principalmente Monty Python, eles agarram em coisas que estavam muito bem estabelecidas no humor
por exemplo, contar uma história em 3 atos, coisas tão parvas como respeitar os planos de câmera, né? Estou a pensar no Cálice de Fogo, eles estão a chegar, e mostra eles a correrem no mesmo plano. É esse ponto de questionar o status quo. Os humoristas fazem isso o tempo todo, então é muito relacionado. Ele depois também diz que quanto àquilo que nós estávamos a dizer do Dom Quixote, que também esta nossa conversa fez lembrar o remake ou a cópia do Psycho feita pelo Gus Van Sant. Eu não conheço, por acaso. Conheço. Também não conheço, portanto não. Fica aqui uma nota que nós temos que ir verificar e se calhar depois temos que fazer um eco deste eco. Isto vai ficar aqui um Inception gigante. E diz ainda, mas qualquer obra de arte é uma experiência entre autor, obra e audiência. Concordo. Com certeza. Não. Até se não fosse isso também é um comentário muito, muito pertinente, muito bom. Porque se a J.K. Rowling quisesse que a história ficasse só para ela tinha guardado na gaveta. Aí pronto, aí realmente ela pode fazer o que quiser com aquela história. Eu acho que se calhar na parte da J.K. Rowling que mais me chateia é ela ter acrescentado que a Hermione era de raça negra, que é uma coisa que chateia-me, porque ela não me importava que ela fosse. O que me importa é que ela tenha feito os filmes, tenha autorizado os filmes durante 20 anos e de repente ao final de 20 anos é que diz: já agora eu tinha imaginado que ela era negra. Ela Sim. E em parte, mais uma vez, é a minha crítica à escrita dela, é tão geral que realmente não há uma referência à cor, ao tom de pele da Hermione. Pois, é que eu acho que só é um bocado cringe para mim, porque parece que ela fez isso para se adequar a movimentos de protestos, né? Black Lives Matter, que não tinha problema nenhum, e também não tinha problema se ela tinha imaginado que ela era negra e ter aceitado a Hermione ser branca, não tinha qualquer problema. Só me parece um bocadinho cringe, isso só me incomoda a esse nível. É tipo, parece-me que será que tu pensaste mesmo isso ao início, ou de repente, não é? Agora lembraste disso? Enfim, também se ela está a fazer isso por bandeira, eu também, tudo bem, não me importa. Eu só acho que parece que eu fico um bocado inquieto por pensar nisso, se ela realmente tinha pensado ou se ela imaginou isso agora e achou que era cabal fazer esse comentário. Concordo. Muito bem, temos aqui o nosso terceiro, a relação entre o indivíduo e a comunidade, do João Mateus. Muito bem, acho que vais ter que te aproximar um bocadinho, que eu não estou a conseguir ver. Ok, dá aqui um zoom. Ui. Consegues ler? Consigo. É só que assim ficou cortado a meio aquele canto, mas ok. Bom dia, caríssimos. Pois, quando ele enviou o mail era de manhã. Desde já parabéns pelo podcast. Ainda só ouvi o primeiro episódio. Erro, devias também ouvir os outros, são muito giros. Mas até agora acho genial. Acho que estão a encher um vazio no que toca à discussão destes temas e estão a fazê-lo de uma forma muito descontraída, muito convidativa ao pensamento. Tenho, no entanto, que vos questionar sobre aquela ideia do Matrix e que nós somos cada um de nós o universo. Se isso é verdade, se cada um de nós tem a sua visão única do mundo, que provavelmente não partilhamos com mais ninguém, como é que o ser humano é um ser marcadamente gregário? Historicamente, o ser humano só sobreviveu e desenvolveu quando se juntou aos outros, quando decidiu ignorar as diferenças e unir esforços para garantir a subsistência, segurança, conforto. Se a nossa realidade depende exclusivamente daquilo que os nossos olhos e ouvidos interpretam, como é que é possível sequer que tenhamos chegado a plataformas comuns de comunicação? Ao fazê-lo, estamos a abdicar da nossa humanidade? Ui, calma.
Isso escorregou-me. Opa! É muito complicado de responder a isto. O que é que tu responderias? Visto que também foste tu que chamaste o Berkeley para a nossa discussão. Sim. Ok, eu diria que é o seguinte. Eu primeiro vou responder como se dentro da ideia do Berkeley, e depois vou dar a resposta daquilo que, enfim, eu acho, daquilo que eu sinto. Bem, dentro da teoria do Berkeley, que portanto nós somos o universo, ele chega a essa conclusão com a ideia de que nós estamos presos nos nossos sentidos e que, portanto, todos os mecanismos de recolha de informações estão em nós. De modo que se questiona, será que ele está mesmo a recolher e não a criar? E daí, como eu digo, aquilo que eu vejo é, de certa forma, colhido pelos meus olhos. Ou quando o som é emitido, o meu ouvido vibra e é assim que eu sei aquilo que me foi dito. Então, dentro do Berkeley olha, eu não sei quem é que te disse dessa história do ser humano ser gregário, da sobrevivência entre milhares de anos, mas eu não tenho certeza de nada disto. Tudo que eu sei é que eu estou aqui, neste momento, a criar imagens e a criar sons nos meus ouvidos. Portanto, eu não estava lá, eu não vi dinossauro, eu não vi Homem da Caverna, eu não vi os homens a plantarem, não vi o ser humano a deixar de ser nômade para passar a cultivar. Portanto, gregário, não sei de nada disto. E se calhar foi só... Isso é muito parecido com o Descartes, né? Com a ideia dele que ele chamava o cérebro numa vasilha. Que é como é que eu sei, e também com o filme Matrix, o Descartes dizia, né? Como é que eu sei que no fundo toda a minha existência não é um cérebro com um gênio do mal a colocar nutrientes para que esse cérebro continue a funcionar e a existir, quando todas as sensações são produzidas por esses estímulos. Eu vou ao Matrix, como é que eu não sei que na verdade eu não estou numa máquina e a viver num mundo virtual? Hoje em dia a gente pode atualizar essa questão e dizer como é que eu sei que eu não sou uma inteligência artificial dentro de um computador gigantesco. Enfim. E a questão é essa, assim, é aquilo que eu disse. Eu acho que no próprio episódio, se eu acredito no Berkeley, não acredito. Porque se eu acreditasse, eu também não estaria fazendo um podcast a conversar com vocês. Eu estaria a pensar sozinho no banho. Eu acredito que estão pessoas a ouvir-me e que vocês não são criações da minha cabeça. Mas é curioso, porque é meio maluco toda essa história, né? Óbvio que eu sei disto. E eu acho que, inclusive, se alguém acreditar verdadeiramente nisto, a pessoa não vai ficar lá muito bem. É provável que fique um bocado psicótica. E pronto, eu acho que é isso no fundo. Senão... Mas é quase que depois é muito difícil derrubar os argumentos do Berkeley. Eu acho que isso que é giro dentro da filosofia discutir, porque os argumentos são fortes. É quase que de repente, tal como eu disse, quase como uma questão de fé. Olha, eu acredito que ele não tem razão. Há muitos estudos que demonstram que ele não tem razão, mas aí a gente pode outra vez questionar estudos, porque eu só estou a recolher com os meus olhos e com os meus ouvidos. Enfim, não quero convencer ninguém que o Berkeley tem razão. eu tenho algumas coisas a acrescentar quanto a esse tema, porque quando tu me disseste essa ideia do Berkeley, eu já não me lembro porque se disse isso no episódio, mas eu lembro que referi o budismo. Porque o budismo também tem muito essa visão de que somos um com o universo, sendo que o atingir do nirvana é chegar ao nosso máximo de ligação com o universo, é libertar-nos do nosso próprio corpo e sermos parte do todo. E é giro que o Berkeley tenha por outro caminho completamente diferente do budismo. Sim. Eu acho que há alguns filósofos que chegam mais no budismo, porque o Berkeley, atenção, o Berkeley, se tu estás a perceber que há tu e há o universo, se tu estás a pensar, eu estou aqui e eu vou me tornar um com o universo. Errado, porque tal como eu disse no podcast, tu és o universo. Exatamente. Tu não vais te tornar um com nada, só há tu.
Então é mais maluco do que isto, né? Mas enfim, mas esse pensamento tem que ver um bocado. Eu até acho que algumas coisas, até os passos finais, sim, tem alguma influência, né, do pensamento oriental. Muito mais depois lá com Spinoza, Schopenhauer e Nietzsche, aí as influências são mais fortes. É, exatamente. Mas é giro porque o Berkeley, se algum dia se tornasse budista, ele apenas dizia: eu na verdade não estou a tentar tornar um com o universo, estou só a tentar descobrir quão um sou eu com o universo, porque eu ser um com o universo já sou. Ele era um bocadinho a gozar, se calhar, com o resto dos é a teoria solipsista, né? É basicamente ele, na verdade, é mais do que solipsista, porque não é como se tudo girasse à volta dele, só há o Berkeley. A pergunta que eu faria ao Berkeley se eu pudesse falar com ele é: mas por que raio escreveste um livro a falar disso se já só tu? Eu acho que essa é a pergunta a fazer ao Berkeley. Tal como eu disse, eu estou a fazer um podcast porque acredito que há pessoas a ouvirem. Portanto, porque é que o Berkeley escreveu um livro? Questiono-me se ele acreditava na própria teoria. Eu agora só íamos à última pergunta. Aliás, a última pergunta desse e-mail, que é: será que perdíamos a humanidade? Não, ainda no de cima. Ok. Que é: será que perdíamos a humanidade se nos tornasse, se fôssemos um com o universo? Porque se estamos sozinhos, não existe uma comunidade de humanos. E isso então. Isso é uma boa pergunta, não é? Sim. É, sem dúvida. Mas o Berkeley, eu acho, também não estava muito porque isso é uma coisa que se calhar estamos mais nós atualmente preocupados, que é a nossa sociabilidade, do que estavam os filósofos daquela altura. O Platão, apesar de na República já se mostrar preocupações com a comunidade, acho que a preocupação principal dos filósofos dessa altura e de Platão era a descoberta do eu, não do eu em relação aos outros. Pelo menos diria eu isto, se calhar um bocadinho controverso, mas em parte é um bocadinho aquilo que eu sinto, e que o Berkeley, e que com o discurso do Berkeley também acho que é isso que ele estava mais a pensar. Será que ele estava a dizer que ele, ao mesmo tempo que é o Berkeley, também é o Sol, e também é o Fábio e o Eduardo e o Monstro Tuga? Sim, né? Somos todos. O Monstro Tuga até disse: somos todos NPCs uns dos outros. É exatamente isso. Exatamente. Eu não sei como é que o Berkeley não agarrou simplesmente no carro e começou a jogar GTA. O mundo é um GTA, porque tu não levas o outro a sério. A vontade é de agarrar uma pessoa à rua e dizer: eu sei que me estás a mentir, isso é uma simulação. Sim, realmente pensar estas coisas e agir segundo elas vai ainda um grande passo. Vamos à próxima, Francisco Teixeira. Vamos lá. Ui, agora tens que diminuir, que agora já não vejo metade. Este é grandito. Ui, nós se calhar tu lembras-te mais ou menos do que é que ele diz? Eu lembro. Vamos comentar. Eu acho que nós podemos depois pedir, nós podemos ver se depois nós podemos colocar esse comentário para as pessoas poderem ler com calma também, se elas quiserem, em alguma rede social, no Instagram ou alguma coisa assim, numa das fotos, talvez lá do primeiro episódio. E aqui nós vamos simplesmente conversar sobre o que o Francisco disse. O que é que achas? Concordo. Eu acho porque que é mais simples. O comentário dele é extenso. E este já foi que já é um corte, porque ele mandou-me. É verdade. Não, ele trouxe um filósofo que realmente seria muito interessante que nós tivéssemos trazido ao primeiro episódio, que é o Baudrillard. Eu não sei dizer o nome do senhor direito, eu detesto dizer os nomes franceses. Mas enfim, vou dizer Baudrillard. Baudrillard. Vamos lhe chamar de Bilhar. Pronto. Bilhar, exato. E pronto, ele acabou por ser o filósofo em que Matrix mais se baseou. Apesar de essa ideia a gente já poder remeter à caverna do Platão, né? Apesar de a gente poder voltar ainda no tempo, o Baudrillard foi o que mais foi influente para Matrix.
E ele detestou Matrix já agora. Ele disse que foi uma porcaria, que não era nada daquilo que eu estava a dizer. Mas pronto. Mas a ideia dele é o seguinte, e vamos partir do ponto em que partimos lá no podcast, que é a capacidade da arte de retratar a verdade ou não. E nós dissemos, acho que mistura aí do primeiro com o segundo, de que o Sócrates, eu detestava essa ideia, porque nós não descobrimos a verdade através da arte. A arte está no mundo das ideias, né? No campo dos pensamentos, atingido pelos filósofos, e que a arte ela era baseada na vida. Vida essa que é a imitação do mundo das ideias, e portanto a arte está em terceiro plano com a verdade, com as verdades. E o que é que resumindo, o que é que o Baudrillard, pronto, e entretanto Aristóteles aparece e vai dizer imitação de imitação, utanas, porque a verdade é que a arte, ela, se há alguma coisa criativa verdadeiramente, é a arte. Nós temos que concordar que se nós retirarmos o elemento criativo da arte, ela não é nada, e por ela ser algo de novo, algo que está a ser criada, ela é verdade. Portanto, temos essas duas formas de ver. O Baudrillard, ele tem mais que ver um pouco quando nós pensamos no Zizek e na terceira pílula. Porque o Zizek, no fundo, quando pede a terceira pílula, o que é que ele está a dizer? Uma coisa está desassociada, uma coisa está... Elas estão demasiado associadas. Tu não consegues destrincar e separar aquilo que é o transcendente, aquilo que são as ideias, a verdade. A verdade, ela é uma coisa e a outra. E o Baudrillard, ele vai dizer num tom preocupado de que a arte, ela ficou... Ele vai concordar de que a arte, ela é baseada no plano real das coisas, mas que também ao contrário, como Humberto Eco tinha dito, um preenche a lacuna dos outros. Se aquilo que falta a fantasia, a realidade entrega. O que falta a realidade, nós integramos através da fantasia. E o problema do Baudrillard é que criou-se um mundo de espelho, de simulações. Pensemos no nosso cotidiano, para sair da filosofia pura e dura aqui e tornar a prática. Quem não tem o seu grupo de amigos em que começa a comparar com Friends, ou, se forem mais modernos, How I Met Your Mother. Tu és o Ross, tu és o Barney, eu sou a Mônica, eu sou a Rachel, e começa-se a fazer essas ideias. E isso é muito do que o Baudrillard está a dizer, de que nós estamos, então, num quarto plano de realidade, nós estamos a imitar a arte, a separar-nos cada vez mais daquilo que seria verdade. Nós queremos reproduzir o tempo todo. E ele vai fazer uma crítica, né, ao mundo capitalista, de que nós queremos o tempo todo comprar a nossa personalidade. Nós compramos roupas para dizer alguma coisa sobre nós. Nós compramos, quero usar um casaco de cabedal e ter uma moto para aparecer com aquele ator, e a mídia, ela está constantemente a vender-nos personalidades. Nós queremos comprar personalidades e reproduzir as coisas que nós vamos vendo, e isso afasta-nos, bom, pelo menos daquilo que nós somos, não é? Porque esse seria um eco mal feito para o Baudrillard, porque não estás a seguir aquela máxima grega de encontra-te a ti mesmo. Estás só a imitar e a comprar personalidade e a tentar gastar o teu dinheiro para seres independente de alguma forma e seres tu próprio, entre aspas. Portanto, enfim, é o hiperreal, e basicamente é um resumo. E o Baudrillard, como um pessimista, ele vai dizer, e nós nem sequer queremos também sair disto mais. Não é como se agora nós quiséssemos, então vamos despir todas a sociedade como foi construída. É um bocado too late for that. Eles chamam isso o hiperreal, hyperreal, né? E pronto, basicamente esse é o contributo do Baudrillard, que nós estamos citando aqui uma música dos The Clash, Lost in the Supermarket, tentando comprar a nossa personalidade no mundo capitalista, basicamente. Eu acho que isso é um bom resumo, e eu percebo o que é que o Francisco queria dizer com isso. Tenho algumas observações, não sei se bem contra, mas em defesa do Zizek, ou do Zizek, como eles gostam de dizer na sua pronúncia original. Em primeiro lugar, é que esta ideia a ideia do Zizek era de procura, para ele
a única forma de nós de descobrirmos um transcendente ou haver um transcendente é de haver um transcendente que unisse tanto a realidade como a própria noção de transcendente. Sendo que quando esse transcendente, esse terceiro comprimido para atingir esse mundo real, se afasta da realidade ou foge da caverna, então deixa de haver esse transcendente e deixa de ser útil. Por isso, em parte, não sei se ele está realmente a ir contra o Baudrillard, mas por outro lado, quando o Francisco nos enviou este mail a falar do Baudrillard, ele fez-me lembrar, na sua discussão do hiperrealismo, sobre o Lipovetsky, que é também um sociólogo dos anos 70, que escreveu um livro que se chama A Era do Vazio, e que ele vem exatamente defender o capitalismo, a dizer que realmente nós vivemos numa sociedade de marcas. Tudo tem que ser uma marca, e essas marcas significam duas coisas. Em primeiro lugar, que nós estamos divididos em espécies de tribos, cada um defende uma marca. Nós utilizamos, uns utilizam Microsoft, outros utilizam Apple. São tribos. PlayStation e eu tenho a PlayStation, tu tens a Xbox. Exatamente, tudo tribos. Sim. Mas em segundo lugar, que todos os serviços da sociedade têm que reger-se pelos sentimentos e deveres de uma marca. Ou seja, se tu vais à Vorten, tu estás à espera de ser bem atendido, estás à espera que te sejam agradáveis contigo, que realmente te aconselhem como deve ser, porque é assim, eles querem te convidar para a marca. Por outro lado, o Lipovetsky vem dizer: já agora, isto não é só as marcas que atualmente são assim. Nós agora exigimos isto de todas as pessoas e até de todos os serviços públicos do Estado. Portanto, nós estamos à espera que tanto militares como polícias sejam também muito simpáticos connosco, porque querem vender a sua marca. Sim. É um mundo toda a gente tem de agradar, né? É um mundo de elogios. Exatamente. É um livro muito interessante, mas pegando nisto, o Baudrillard, não sei se vem do Lipovetsky, mas vem exatamente, como tu disseste, dizer que nós estamos já tão dentro destes transcendentes das marcas, destas invenções sociológicas e capitalistas, que nós já nem temos interesse. Tem tudo que ver, porque é muito essa imagem de que eu estou muito nessa fase, vê-se isso nos 5 episódios que nós lançamos. Eu estou numa fase, o próprio podcast também tem um pouco essa proposta, né, de ir brincar com os mitos e os símbolos, e são coisas que eu tenho como que coisas importantes. Os símbolos fazem parte do transcendente, de uma espécie de uma consciência coletiva. De uma certa forma, são os símbolos e são os mitos que nos unem. Portanto, eu coloquei os mitos e os símbolos em um certo pedestal. E o Baudrillard, ele chega cá e ele vai dizer: os teus queridos símbolos não significam zero, são bola. É o tipo fiche, o cabelo fiche do John Travolta e o seu casaco de cabedal, que para ti criou-se um símbolo. E tu vais depois passar gel no cabelo e comprar o teu casaco cabedal. Isso vale nada. E ainda assim é um símbolo, sabes? Então não é porque é um símbolo e não é porque é uma linguagem coletiva de que vale, de que é importante. Alto lá, tem lá cuidado com isto, não é? Eu acho que é esse o grande aviso. Ele chega a ser bastante pessimista nisso, porque ele vai chegar a um ponto em que ele vai dizer: esse é o hyperreal, as nossas simbologias que se tornaram tão importantes, elas não têm conteúdo por detrás, elas estão na verdade ocas. Esse é o ponto dele. É um bom ponto. Já agora o Monstro Stuga também decidiu comentar aqui ao comentário do Francisco, dizendo: isso não é um comentário, isso é uma ficção, isso é um ensaio. E é sem dúvida, isto era mesmo muito maior e muito mais completo.
Pai, entretanto, eu deixei aqui, desculpem, eu podia ter ido passando nisso, né? Amador aqui, para que as pessoas pudessem ir lendo. Mas... E ele ainda referiu outra coisa, o Monstro Tuga, que é o Elon Musk inspirar-se na ficção para fazer a realidade. O que mais uma vez prova um bocadinho o Zizek do Terceiro Comprimido, de encontrar um meio termo entre os dois, de puxar um bocadinho daquilo que é irreal ou metafísico e tentar trazê-lo para a realidade. Muito bem, mas é sem dúvida este ensaio dava para nós discutirmos muito mais. Não, sim, não, e o comentário a gente depois tem de disponibilizar para quem quiser ver, se nós pudermos, porque ele diz muito mais coisas do que eu disse. Na verdade, eu tentei trazer o sumo, né? Assim, ou pelo menos aquilo que talvez conversasse mais diretamente com o nosso primeiro episódio. Vamos lá aqui então. Vamos ao próximo? Ui! Chegamos nos pontos polêmicos, Dudu. Oh meu Deus, os comentários ao Os vídeo comentários do Ventura. Oh, meu Deus. Vamos lá, queres começar? Pronto, um contexto, não é? Nós temos um segundo canal de fragmentos também por conselho do Monstro Tuga. Isto realmente é verdade, obrigado, inclusive. Está-se a tornar realmente mais uma publicidade ao Monstro Tuga que outra coisa. Também merece. É verdade. Ele tem realmente ajudado no que pode e tem sido de conselhos bastante bons. Mas pronto, nós temos fragmentos dos episódios para tornar mais digestível os episódios do podcast, e havia um sobre o Ventura que nós já sabíamos que íamos apanhar muitos comentários. Não estávamos prontos para saber qual a argumentação que realmente vinha contra nós, e foi interessante. Não, pera, contra é uma palavra muito forte, né? Assim, não foi contra nós. Eles, enfim, a nossa. Eu acho que eu cheguei a dizer isso no podcast, né? Assim, há muito da nossa intenção, e porque faz parte um pouco daquilo que nós acreditamos, de que muitos dos problemas da política contemporânea têm que ver com uma certa obstrução de certas visões dentro do debate público. E não significa que nós concordamos com essas visões, significa apenas que nós acreditamos que elas devem ser debatidas, porque se não forem, elas não é como a gente não pode só colocar o problema para debaixo do tapete. Não é uma coisa que a gente possa ignorar e vai ficar tudo bem. Não vai. Precisa realmente de ter representação de todas as visões dentro da discussão pública. E portanto, parte da nossa proposta do podcast também é discutir e dar vazão a vários níveis de opiniões, desde Berkeley até Descartes, até Nietzsche, até tudo. Então faz um pouco parte dessa ideia. E os comentários que vieram, portanto, parecem ser pessoas que vieram argumentar, parecem ser apoiantes do Ventura, e que até certa parte tocaram exatamente nos pontos. Se nós formos ver, grande parte das queixas é exatamente porque sentem que não tem espaço no debate público. E dentro disto não é contra nós, é exatamente aquilo que nós dissemos. Nós só não concordamos depois com o conteúdo propriamente, com a visão política em si. Enfim, divergem da nossa forma de ver o mundo, e isso não significa que a nossa é melhor e a deles pior. É diferente e deve ser debatido. Eu acho que dos comentários que nós obtivemos, eu acho que houve duas que se calhar me deixaram mais pensativas. Em primeiro lugar foi aliás, daí para ver, do António Pedrosa, que vem exatamente dizer que já não existe democracia desde que foi a revolução dos escravos, o que é uma ideia um bocado estranha, mas que mostra como as pessoas se calhar estão muito desgastadas com a política e com os sujeitos habituais que temos na política. Eu não vou entrar por aí, nem quero mesmo entrar, mas claramente mostra que há aqui pessoas que sentem que nunca foram ouvidas
e que precisam de ser extremistas e de causar uma impressão, e só se causa impressão desta forma. E num segundo ponto, que foi, acho que foi ali declarado por o El Tio, acho que foi o El Tio, foi exatamente a criticar a forma como nós falamos, e que demonstra que a nossa linguagem já mostra como nós, tanto eu como o Fábio, já estamos condicionados para não aceitar medidas do Ventura, porque, como o próprio comentário diz, segundo o El Tio, o Ventura é só conservador, não quer ser extremista. Eu e o Fábio é que temos uma percepção um bocadinho... Não somos só nós. A crítica dele é que a generalidade das pessoas vem ele enquanto extremista, e ele acredita que ele não é extremista, que ele é só conservador. É isso que ele diz, né? Não é só eu e tu. Ele diz, acho que ele generaliza para as pessoas no geral. Mas deixou-me a pensar, não é? Porque, como tu sabes, e eu acho que para quem ouve o podcast, eu gosto muito de filosofia da linguagem. E foi giro que, não sei se foi de propósito que o El Tio realmente disse isto, mas ele basicamente disse que a minha linguagem e a minha forma de compor já transparecia que eu nunca lhe daria hipótese, e que nunca poderia haver um diálogo entre mim e ele, porque eu estou noutro mundo. Mas eu sou sensível a essa crítica. Eu realmente, enfim, essa é aquele termo terrível que ninguém gosta, porque eu não quer dizer nada, mas que ficou quase como o nome ficou enquanto um símbolo, que é o politicamente correto. As pessoas chamam o politicamente correto exatamente um certo tipo de censura que as pessoas sentem dentro do seu discurso. E, portanto, grande parte dos conservadores queixam-se que perderam espaço dentro do debate público, porque de repente as suas ideias foram completamente isso até a queixa deles é que até aconteceu por via da mídia, né? Que eles sentem que a mídia e tanto filmes quanto novelas, quanto tudo aquilo que nós consumimos, né? Eles detestam a mídia por causa disso. Dizem que vilanizou. Os conservadores são extremistas por serem conservadores. Essa é a queixa. E aquilo que eu acho é o seguinte: eu acho que em certa parte existem alguns exageros que é preciso ter calma. A esquerda, muitas vezes, isso é um erro que acontece, na minha opinião, constantemente. É preciso algum cuidado em chamar alguém fascista. Porque senão o termo ele fica vazio a Baudrillard style. O fascismo ou o nazismo, ou pior ainda, quando alguém chama alguém nazista, significa uma coisa, tem um peso semântico, tem um peso histórico muito grande. E, portanto, é a minha opinião de que, de fato, essa revolta que eles sentem, que a linguagem virou-se contra eles, eu entendo isto. Eu, mais uma vez, não simpatizo nada com o Sr. André Ventura. Eu acho ele um bocadinho pateta, mas... Para, eu não acho que ele seja nazista e nem concordo com algum discurso da esquerda, né, nas presidenciais. Nisso eu acho que, ao meu ver, o Marcelo respondeu muito bem, que a intenção dele não era expurgar o Ventura para fora da Assembleia e pô-lo na cadeia se for ser preciso, porque deve de fato haver uma visão aglutinante. Esta é a solução. Essa é a solução democrática. Democrática que não defenda um paradoxo democrático. Essa discussão. Eu também detesto o paradoxo democrático. Eu não sei se detesto, mas acho que falta-lhe qualquer coisa para ser utilizável. Mas sim. E mais uma vez, pegando no Lipovetsky, que eu já referi, e no livro Era do Vazio, é um bocadinho o que o El Tio diz. Isto são tudo marcas atualmente, e o politicamente correto nasce também um bocadinho de ser uma marca,
e das políticas quererem ser simpatizantes e incluidoras de todo o público que pode comprar essa marca. Pronto. É isso aí. Passamos por essa. Temos aqui. Vamos continuar. Queres comentar mais alguma coisa? Continuamos. Deixa-me só ver aqui os comentários. Ui. Ui, Ventura, bora lá. Népia, porque estás a ler comigo ou não estás a ver? Eu estou agora aqui a ver. Epá, eu estou agora aqui a voltar. Eu estou com o meu telemóvel, como eu não estou a usar o telemóvel, a internet de casa, estou com uma internet mais fraquinha no telemóvel e está a demorar para carregar, mas já estou aqui a ver. É só para dizer que o Monstro Tuga diz que não quer publicidade, só quer o nosso sucesso. Oh meu Deus, que homem querido. Já merecias um beijo. Que fofo. Sem dúvida, concordo tudo e tem de ser é um monstro. Exatamente. Ele diz que concorda, que realmente deve ser tudo discutido e não devíamos cancelar. Muito bem. É aqui a Catty Cat diz, na verdade, a Catty Cat que já agora foi a nossa. Estás-me a ouvir, Fábio? Sim, a Catarina. Exatamente. Que deu um show. Epá, vão lá ouvir o último podcast, que a Catarina foi um espetáculo. Foi, sim senhor. Ainda hoje estive a rever o episódio, estava muito interessante. Ela diz, na verdade, ele reúne-se frequentemente com um filósofo para almoçar, de acordo com a reportagem da SIC sobre o Chega. Ok. Tem de ver essa. Tem de ver quem é esse senhor. O Monstro Tuga, claro que entrou na brincadeira, bom saber. De algo acho que haveria de certeza. Se calhar realmente deve haver filósofos, mas e de certa forma, pronto, aqui se calhar posso chatear algumas pessoas, mas no tempo do nazismo também havia filosofia. Se calhar não era a melhor filosofia e a argumentação não, há uma ideia. Sim, há uma ideia. Uma vez um professor meu me disse, eu concordo muito com essa ideia, que é algo nietzschiano até, de que não há teorias inócuas. Às vezes a gente gosta de pensar de que nós estamos a pensar e a ser neutros, mas isso psicologicamente às vezes não é bem assim. Portanto, a filosofia pode justificar o que quer que seja. Portanto, ela não está propriamente límpida, cristalizada, imaculada. Sim, isso aliás já entra na parte da filosofia que eu mais gosto, que é a filosofia da lógica e da argumentação. Uma conclusão pode sempre ser apoiada desde que seja escolhida as premissas certas, não é? Muito bem. A Catty Cat ainda diz... Eu chamei isso carinhosamente. Força, diz. Não, diz tu. Não, eu ia só dizer. Não, é quase uma coisa privada. Uau! Eu até criei um termo nisso na faculdade com alguns amigos, que era os óculos de Popper, porque o Karl Popper defendia dentro do debate científico, filosófico científico, de que se tu estivesse plenamente convencido de que, olha, que por acaso é muito engraçado, porque no tempo do Popper não havia tantos terraplanistas, mas ele dava um exemplo muito parecido. Ele disse: se tu estiveres plenamente convencido, enfim, das maiores patetices, sei lá, de que não, assim eu sou capaz de ofender pessoas. Deixa-me pensar. Ok, vou fazer o monstro do esparguete, porque mesmo esses não ficam ofendidos se gozar com eles. De que, na verdade, o Deus verdadeiro era um monstro feito de esparguete. Eu ia encontrar evidências na Terra de que ele existe. Se eu estiver plenamente convicto, eu encontro evidências. Já agora, esse do monstro de esparguete, eu não sei bem como é que essa religião começou em concreto, mas eu lembro-me do episódio, porque isso é um episódio do South Park e é espetacular, e é das melhores coisas porque envolve ainda por cima o Cartman, personagem do South Park, a querer uma Wii,
e decidia que não queria esperar muito tempo para a Wii sair, e então decide congelar-se como o Walt Disney para ir para o futuro. Não conto mais do episódio, porque é um episódio muito giro sobre crítica ao ateísmo, e aconselho a todos a verem. Acho realmente giro esse episódio. Bem, continuando aqui uns comentários. A Catty Cat disse: é necessário um debate sobre esse tema da liberdade de expressão, conforto no espaço público, safe space. Pois, nós já realmente tocámos nesses temas de certa forma, tanto no terceiro como no quarto episódio. Sim, mas se calhar vale a pena dar atenção especificamente para esse tema. É verdade. Se calhar vamos ver se encontramos aí um convidado novo para nós falarmos sobre isso. Sim, não, agora a gente já tem alguns episódios já planeados, então vai ficar na fila. E o monstro da fofura. Vamos pro... Pronto, sim, vamos lá, que também isto já está a prolongar-se. Oi. Onde é que nós vamos? Miguel Mota. O nosso caro do terceiro episódio. O que é que disseste que cortou aqui para mim? Ok, peço desculpa. É o nosso caro do terceiro episódio. Exatamente. O grande Miguel. Queres ler esse ou leio eu, amigo? Ele também este texto também é um bocadinho grande. Também era um autêntico ensaio. Nós também tivemos que cortar algumas partes. Queres que eu leia pelo menos só as partes que metemos a negrito? O que é que queres fazer? Sim. Disso? Sim, pode ser. Pode ser só para a gente comentar, então. Lê as partes que estão... Ok. E para além disso, patente uma incapacidade fundamental de diálogo produtivo entre as duas partes, que faz com que, por sua vez, a referida tensão aumente num ciclo tão vicioso como perigoso. A descrição feita acima faz crer que a grande maioria da população se enquadra num destes dois grupos, porém, não creio que seja assim. Em maior ou menor medida, estas duas funções localizam-se em extremos sociais. E eu acho que isto é uma ideia muito interessante, não só filosófica como sociológica, porque na verdade acho que tenho pelo menos este sentimento desde 2016. Mais uma vez, esta discussão coloca-se no ponto do Ventura. Sim, muito daquilo que o Miguel está a dizer aqui é aquilo que nós já estávamos a tocar nesse ponto, não é? Porque da mesma forma nós demos o exemplo do politicamente correto. E existiu alguns chavões que estão a impedir completamente o discurso público, estão a impedir que se compreenda o outro lado, não é? Estamos a viver no Brasil isso aconteceu muito, acontece de certa forma aqui também, de as ideias ficarem completamente polarizadas, criaram essa tensão gigante entre duas visões diferentes. Sei lá, há uns anos atrás, quando é que a gente ouvia direita e esquerda dentro da política com a frequência que nós ouvimos hoje, não é? Parece estar a crescer muito isso e parece haver esses dois polos com certos rótulos, como o Miguel diz aqui, o rótulo do marxismo cultural. Essa ideia vem é pós-modernista, marxista cultural, e vai-se colocando coisas dentro dessas caixinhas de marxismo cultural, de isso pertence ao politicamente correto, ou por outro lado, como nós dissemos, tu és um fascista, e de repente tu descredibilizas, né? São argumentos verdadeiramente ad hominem, que estás a atacar a pessoa através dessa ideia e tu vais julgando, tu fazes parte dessa mentalidade que é uma porcaria, e não se discute aquilo que se está a dizer, né? Assim, tu simplesmente descredibilizas o orador através dessas caixinhas que basicamente houve um acordo dentro de um determinado grupo que quem pertence a essa caixinha é mau, e portanto quando tu limitas-te a tirar isto. É essa a grande queixa do Miguel, que o debate está a ser destruído por quase como se fosse uma coisa de clubismo, né? Exatamente. Tu não dás a tua opinião porque tu não sabes nada de... entrei aqui no meu Facebook, inclusive, incrível.
tu não sabes nada porque não sabes nada de futebol porque tu és do Sporting. Sim, é aquelas não falácias. Sabes nada esses bandidos do Porto. Mas isso também é um problema sempre da política, não é? A utilização excessiva de falácias descredibiliza qualquer discurso que possa haver político. Mas se calhar eu acho que o outro problema que também me chateia, para além de haver estes rótulos vazios e de esses rótulos inviabilizarem qualquer argumentação que venha dessa pessoa, eu acho que é o problema de só haver duas caixas. Porque é engraçado, pelo menos em Portugal, com as últimas legislativas, tornou-se a haver, em termos políticos, mais partidos. Logo a discussão devia ser maior, devia de haver mais opiniões. E na verdade parece que aconteceu o que aconteceu nos Estados Unidos, que foi só haver duas caixinhas, são as caixinhas mais fortes, e é nessa discussão que vamos ficar, e as opiniões que são de meio termo e que a maioria supostamente se enquadra não são necessariamente metidas numa dessas duas caixas. E por exemplo, quando nós estávamos a fazer o primeiro episódio, nós realmente sentimos isso um bocadinho contra o Ventura, com a temática do Ventura, porque nós, de certa maneira, apoiámos que ele poderia fazer discurso e devia fazer discurso, porque isso faz bem à nossa teoria do conhecimento. E essa pequena defesa pode levar-nos a meter numa caixa tanto de fascista como de nazi ou de apoiante de Ventura, que eu acho, e eu espero que isto fique ciente para quem ouça o primeiro episódio, de que nenhum de nós faz isso. E acho que até o LTO e os comentários que nós recebemos, em parte, perceberam que realmente nós não queremos ser apoiantes de nenhum dos seus ideais, ou pelo menos a maioria dos seus ideais, mas que achamos que ele é essencial para a democracia. Exatamente. E pronto, eu acho que esse é o meu medo, é ser colocado numa caixa que eu não quero estar. E haver uma guerra que cada vez mais vai tornar esse abismo, e o abismo seja tão impossível que já não seja possível discurso daqui a uns anos. Mas nós estamos também em caixas. Eu acho que, enfim, agora é a parte interna, mais uma vez, de estarem. Nós estamos na caverna, Dudu. E todos estamos. E é por isso que deve haver estas aberturas, estás a ver? Então, tu obstruires todas as ideias que são contrárias, ainda fazendo ponto com o primeiro episódio, isso é puro narcisismo, não é? É basicamente muito do que nós fazemos. É confirmar as nossas opiniões. E para pensar, isso, quem é que não faz isso? E não é só as pessoas, nós achamos que é sempre o outro que está alienado, mas se eu parar para pensar, eu nunca comecei a ler um livro ou fui pesquisar alguma coisa a pensar, bem, eu agora vou pesquisar isso para mudar a minha opinião. Vou mudar essa minha opinião que eu tenho e vou estudar mais para que eu possa mudar as minhas opiniões. Não, isso é uma coisa que acontece, nós mudamos as nossas opiniões acidentalmente. Nós, aliás, fazemos um movimento contrário. Eu vou ler as coisas que eu gosto mais, que eu tenho uma determinada opinião. Na verdade, nós vivemos, toda a gente, de certa forma, vive a tentar o tempo todo. Isso tem um nome, que eu não me lembro agora, que é basicamente teoria da confirmação, não me lembro agora. Está a me escapar o nome, não consigo lembrar. Mas basicamente... Sim, continua, depois já digo. Sim, pronto, mas basicamente é essa a ideia. Tudo que aquilo nós consumimos, nós vamos atrás delas para nós ficar. Aquilo que nós podemos fazer, na minha opinião, eu acho que não dá para escapar a isso. Nós vamos ler coisas para confirmar opiniões que nós já temos. Só que é uma espécie de atitude, e é aquilo que nós também falamos no primeiro episódio, é tu não perderes a tua capacidade de espantar-te com o mundo. Essa é uma atitude filosófica, né, socrática, é uma certa abertura. Quando tu abres um livro, apesar de estares lá para confirmar opiniões que tu tens de estar predisposto a surpreender-te com aquilo que tu lês, e é assim que tu mudas a cabeça, é assim que tu vais evoluindo e criando opiniões, porque tu não és narciso.
É isto. Gosto. Eu acho que é uma excelente conclusão para o nosso episódio. Obrigado a todos os que participaram. Tenho pena de realmente não termos lido todos estes comentários, mas eu depois, quando fizer a edição, eu vou estar aqui a rir-me um bocadinho com todos. Porque realmente tivemos aqui umas discussões gira e tivemos aqui pontos muito interessantes. E espero que tenham gostado. Até à próxima. E comentem. Obrigado à malta que esteve aqui com a gente. Exatamente. E por terem comunicado, porque é exatamente esse o nosso propósito. Obrigadão. E que, pronto, comentem o segundo episódio, o terceiro e o quarto, porque já sabem o que é que vem e nós também vamos fazer a nossa rúbrica para esses. E pronto, boa noite, bom fim de semana. Vão beber uns copos com os amigos, mas com todo o cuidado, porque isto ainda não está ainda salvo. Bem. Divirtam-se. Sair da caverna, mas com cuidadinho, se faz favor. E pronto. Muito boa noite, meus amigos. Adeus. Boa noite.